O CNJ em Ação está no ar. No programa de hoje você confere mais destaques da última sessão do Conselho Nacional de Justiça. Vai saber quais os eventos que vão movimentar o Judiciário e como acompanhar o Conselho nas redes sociais. E veja ainda uma entrevista com o juiz auxiliar do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, Luiz Carlos Rezende. Nós vamos falar sobre o método para humanizar os presídios e diminuir a reincidência criminal. Tudo isso a partir de agora no CNJ em Ação. E a gente começa o programa de hoje mostrando um pouco mais de como foram as decisões da última sessão do Conselho Nacional de Justiça. No início da sessão de número 189, o conselheiro Saulo Casale Bahia fez um registro sobre a revisão de processos precatórios no Tribunal de Justiça da Bahia. A medida determinada pelo CNJ teria evitado o prejuízo de 830 milhões de reais ao Estado e municípios. O balanço dos primeiros 100 dias de gestão, ele já havia determinado a revisão dos processos precatórios, já foram revisados 3.000 dos 3.500 processos, e ele acredita que esta economia para Estado e municípios possa chegar e superar R$ 1 bilhão, valor até bem superior aos 448 milhões que foram estimados pela sindicância do Conselho Nacional de Justiça. E, nesse período, também, ele já exonerou mais de 100 estagiários e servidores por prática de nepotismo. Na sequência, o CNJ julgou um processo administrativo disciplinar contra Hélder Girão Barreto, juiz federal de Roraima. O magistrado é acusado de favorecer políticos no Estado, cometer desvios de condutas e de irregularidades na licitação para a construção do anexo do Tribunal de Boa Vista. A defesa nega as acusações. Em relação a vários estados do Norte, o que se tem é que, vez ou outra, não há nenhum magistrado no local quando há um. E esse magistrado acaba no exercício da jurisdição plena e da diretoria administrativa do foro. Então, é absolutamente infundada a imputação e assim como o parecer do Ministério Público. O relator, conselheiro Saulo Casale Bahia, não considerou que o juiz federal Hélder Girão Barreto agiu de forma parcial, mas que houve outras irregularidades e votou pela pena de remoção compulsória. Eu vi irregularidades, efetivamente, na condução do processo licitatório e na ausência de atitude judicante no tocante aos feitos criminais com atraso exagerado na Secretaria da Vara. O conselheiro Gilberto Martins sugeriu também que fosse aplicada uma censura ao magistrado. Nesse particular da licitação, eu acho que pelo menos uma censura a esse magistrado e a remoção para o segundo caso, conforme Vossa Excelência propõe. Na sequência, a conselheira Gisela Gondim pediu um tempo maior para analisar o processo. Depois foi analisada uma sindicância realizada pela Corregedoria Nacional de Justiça, na 5ª Vara da Comarca de Belém, no Pará. Foi analisada a conduta de 2 magistradas, num processo que requeria o uso capião de valores depositados em contas bancárias. De acordo com o Banco do Brasil, foram apresentados documentos falsos na ação. A instituição alertou a magistrada, mas Vera Araújo de Souza determinou o bloqueio de mais de 2 bilhões e 300 milhões de reais de forma liminar. A decisão depois foi confirmada pela desembargadora Marneide Marabete. Por conta disso, o corregedor Francisco Falcão solicitou a abertura de processo administrativo disciplinar. Com o afastamento dos cargos que ocupam no Judiciário do Estado do Pará, diante das gravíssimas imputações que lhes são atribuídas. O subprocurador-geral da República, Odim Brandão, comentou algumas curiosidades do caso. Então, um anônimo se apresenta à Justiça do Pará e pede o bloqueio de 2,3 bilhões de reais do Banco do Brasil. Talvez se pudesse dizer que o magistrado de primeiro grau não está afeito a esses dados. Também eu não estava, procurei ontem para saber a magnitude disso. Mas 2,3 bilhões de reais é o PIB de Santarém, uma cidade do Pará que certamente as 2 magistradas conhecem. A defesa da desembargadora Marneide Marabete negou que ela tenha cometido falhas, porque não havia sido alertada da fraude nos documentos. Uma equipe composta por técnicos de segurança do Banco do Brasil, composta por diretores do Banco do Brasil, composta por advogados do Banco do Brasil, no momento em que há a concessão da liminar,
foi, então, despachar a levar ao conhecimento da magistrada de primeiro grau que havia indícios de uma fraude que posteriormente se deflagrou. Com esta mesma equipe, não foram levar ao conhecimento da desembargadora estes fatos. Em seguida, a defesa da juíza Vera Araújo de Souza argumentou que a magistrada não determinou o sequestro de bens. Essa decisão em nada afeta o sistema econômico nacional, pois não tinha um valor na conta e a inicial dizia que o valor sumiu da conta. E eu gosto muito de quando as coisas vêm dessa maneira. O advogado da parte colocou. Eu advogo há 30 anos. Eu nunca consegui despachar com o juiz sem um processo. E, nesse caso, tudo isso que nós estamos discutindo aqui, desculpe, essa miséria processual que nós discutimos aqui, tem nascença, porque a juíza recebe os advogados do banco, que lá vão, numa 14ª, discutir com ela, na ausência do processo e na ausência de documentos. Argumentos que não convenceram os integrantes do CNJ. Práticas ilícitas imputadas às representadas são veementes. O conselheiro Guilherme Calmon completou. Não há como admitir que um magistrado possa ser ingênuo. E segundo, não é possível que a jurisdição sirva de instrumento para a prática de ilícitos. Mas a conselheira Gisela Gondim não foi a favor do afastamento das magistradas. A decisão dela não determinou nenhuma retirada de valores do Banco do Brasil, apenas o bloqueio das contas. E, no mais, eu acho que, pelo que foi colocado também por todos que me antecederam, se trata de discussão a respeito do ato jurisdicional praticado pela magistrada. O afastamento já é uma medida de exceção e nós estamos dentro de uma outra situação de exceção, que é analisar um ato jurisdicional cometido pela magistrada. Emanuel Campelo acompanhou a divergência. Optando por não afastar as magistradas. Eu me preocupo muito com essa tônica de estar virando regra toda vez que nós abrimos um PAD e nós votarmos também afastamento. Mas a maioria seguiu o voto do relator. A determinada abertura de processo administrativo disciplinar em relação às magistradas por decisão unânime. E, por decisão majoritária, foi decretado o afastamento de ambas. Quer saber mais dos principais assuntos e como acompanhar o Conselho nas redes sociais? Veja agora no quadro Tá na Rede. O destaque desta semana é o direito que o trabalhador tem ao 13º salário, conhecido também como gratificação de Natal. O pagamento deve ser feito no máximo até dezembro de cada ano e pode ser dividido, mas o valor deve ser igual ao que o funcionário recebe por mês. Para ter mais informações, basta acessar facebook.com/cnj.oficial. É o CNJ aproximando justiça do cidadão brasileiro. No Instagram, você também pode saber mais sobre o 13º salário. Acesse CNJ_oficial no Instagram. No Twitter é possível acompanhar o mesmo tema. Se você deseja receber diariamente informações sobre cidadania e justiça, siga o CNJ no Twitter. Acesse twitter.com/cnj_oficial. O CNJ ainda está no YouTube. Acesse youtube.com/cnj. O CNJ está na rede. E está na hora de você se programar para conferir os próximos eventos que vão marcar o Judiciário. Confira os destaques do nosso calendário. Nos dias 29 e 30 de maio, vai ser realizado no Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro, o 4º Simpósio Internacional para o Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Com a parceria do Conselho Nacional de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça vai realizar no Dia Mundial do Meio Ambiente o primeiro seminário de Planejamento Estratégico Sustentável do Poder Judiciário. O evento vai ser promovido no auditório do Superior Tribunal de Justiça em Brasília. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail eventos@stj.jus.br. Vamos fazer agora uma rápida parada e daqui a pouco eu converso com o juiz auxiliar do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, Luiz Carlos Rezende. Até já! O
O CNJ em Ação está de volta com o quadro Bastidores e no programa de hoje eu recebo o juiz auxiliar do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, Luiz Carlos Rezende. Nós vamos falar sobre o fortalecimento do método APACS para humanizar os presídios e também diminuir a reincidência criminal. Pronto, Luiz. Inicialmente, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui no CNJ em Ação. Mas eu queria que o senhor explicasse, essa é uma iniciativa, faz parte de é um planejamento do Conselho Nacional de Justiça? De fato, Rimac, né, um prazer estar aqui de novo, né? Mas, de fato, as APACs, elas estão dentro do planejamento de alternativas penais, alternativas ao sistema prisional comum, né, numa tentativa de encontrar novos mecanismos que são eficientes para combater a reincidência criminal, né, no sentido de reconstrução das pessoas. As APACs, elas estão estabelecidas em especial no estado de Minas Gerais, de onde sou, né, e no estado de Minas Gerais há 13 anos, por iniciativa do Poder Judiciário, né, que passou a encampar essa iniciativa, ela foi disseminada e encontra-se hoje em 34, 35 comarcas do estado. São 2.500 presos nesse regime, nesse sistema, que tem como principal vetor a valorização humana, a fim de recuperar a pessoa, né, de transformar, na tentativa de transformar os criminosos em cidadãos úteis. Quando o senhor fala no método alternativo, não é necessariamente uma pena alternativa? Não, é uma prisão. É bom que se diga que as APACs são prisão com grades, né? Uma prisão comum. Aliás, as APACs não deixam de cumprir em nada aquilo que prevê a Lei de Execuções Penais, né? Então, é apenas uma metodologia de trabalho, né, naquela chamada recuperação do ser humano encarcerado. Então, são 12 elementos que são desenvolvidos, né, o principal deles voltado para a valorização humana, como já te disse, mas elementos como o trabalho, a espiritualidade, a participação da família e a participação da comunidade onde está o presídio, né, tudo isso numa tentativa de reconstrução de vidas. Os números de reincidência nas APACs têm indicado aí um percentual até que chega a ser abaixo de 10%, né, um fenômeno quase que mundial, que já tem despertado o interesse de organismos internacionais, principalmente ultimamente, nos últimos tempos, da União Europeia, que tem feito, inclusive, intercâmbios com a metodologia para tentar expandir para a Europa, a fim de também encontrar lá uma situação de pacificação dos presídios e, acima de tudo, de diminuição de reincidência criminal. Quando o senhor fala nessa participação da sociedade, eu acho que ela é interessante, o senhor pode até falar um pouco mais sobre isso, porque eu acho que inclui aí a religião, né? Não necessariamente uma ou outra. Esse, até queria que o senhor explicasse de que forma que a igreja pode participar nesse sentido, mas também empresas com o trabalho, né, com a oferta de uma outra atividade e a própria família. Sem dúvida. A participação da comunidade é uma previsão da Lei de Execuções Penais, né? Nossa Lei de Execução Penal, ela atravessa aí um período de discussão para a modificação dessa lei, que reputo como muito boa. E no artigo 4º, logo vem ali dizendo que a participação da comunidade ela é decisiva no cumprimento da pena, né? Da pena privativa de liberdade. Então, nós estamos dando cumprimento à lei, né? Então, o que a gente percebe é que a presença da comunidade também rompe os obstáculos. Os presos, de regra, eles se sentem discriminados, alijados, distantes, né? A presença da comunidade dentro do presídio, buscando ali uma atividade de ressocialização, que pode ser evangelizadora, de cuidar da espiritualidade, né? Seja o interesse que o preso queira, não é nenhuma obrigação que participe daquilo por uma igreja ou de outra, né? Mas é fundamental, é importante, aliás, previsto na própria Lei de Execuções Penais, né? Mas a presença também da comunidade na capacitação profissional, observando a vocação do preso e observando a vocação da própria comunidade. Nós precisamos capacitar a pessoa
para o trabalho, que na hora que ela deixar o presídio, ela seja útil, ela vai encontrar isso, uma oportunidade dessa no mercado de trabalho. Né? Não adianta nós trabalharmos com o preso com a ideia de que ele vai costurar bolas apenas, ou que ele vai fazer barquinho de palito de picolé. Ninguém vai sobreviver disso, Rimac, né? Na hora que sai. Então, nós precisamos identificar, né? Identificar as características das pessoas. Isso quem pode dar é a comunidade. Né? Existem APACs que estão localizadas, né, em região rural, né, que tem uma vocação de ensinar ao preso a lidar com gado, por exemplo. Né? E na hora que sai ali, ele tem uma oportunidade de trabalhar no campo. Qual é o funcionamento das APACs? Quem participa? Sim. Tem alguma ONG também por trás? A APAC é uma organização não governamental sem fins lucrativos. Né? Ela tem essa natureza jurídica. Ela é presidida por um voluntário, não tem remuneração, nenhum de seus dirigentes não tem remuneração, e ela tem funcionários. Né? Então, ela tem funcionários, ela tem plantonistas, né, que também são conhecidos como inspetor de segurança, que são aqueles que tomam conta da disciplina da casa, que fiscalizam o que se passa por ali. O projeto está sendo, de fato, executado. Né? A rotina, se aquela rotina de trabalho, né, está observada. É muito comum em APACs tem algum funcionário, como cozinheiro, padeiro, até para que possa servir como de professores, né? Para o próprio recuperando, trabalhar na cozinha, trabalhar na própria padaria da APAC. Bem, esses funcionários são mantidos em convênio pelo governo do Estado. E anoto que a manutenção das APACs ela é 3 vezes menor do que a manutenção do sistema convencional comum. Né? Rebelião nem pensar? Nunca houve. A APAC é um movimento que começou em 1972 em São José dos Campos e que nunca houve notícia de rebelião, motim ou algum assassinato ou alguma violência grave contra a pessoa. Né? Parece-nos, né, quando a gente está falando aqui, que parece que é a solução de todos os problemas. E isso eu também gostaria de ter a prudência de dizer a você que não estou dizendo isso. Né? Estou dizendo que ela é uma alternativa viável, que depende de muito esforço, depende de um apoio fundamental do Poder Judiciário local, do juiz de execução, do promotor de execução, do defensor, do advogado, que eles compareçam lá, que eles fiscalizem o cumprimento disso corretamente. Depende fundamentalmente que a comunidade escolha. A APAC não pode ser algo imposto para dentro das comarcas. É, isso que eu ia perguntar também. É uma escolha da comunidade. Eu ia perguntar, vou. Qual o preso que, no caso, estaria apto a ir? Há uma seleção ou o próprio preso falou, olha, eu gostaria, como é que é? Como é que funciona? Rimac, essa é uma pergunta que onde eu vou, eles sempre me perguntam, né? As pessoas sempre têm um receio. Desculpa, então, repeti-la, mas eu acho que é importante. Mas eu gosto muito, que é exatamente a grande dúvida, né? Há um grande receio de pensar assim, olha, eu vou mandar lá um perigoso criminoso e ele vai ficar num lugar, né? Que é bom que se diga, ainda não falamos, né? Que as APACs não têm arma de fogo, né? Nas APACs não tem agente penitenciário, né? Então, é um lugar extremamente vulnerável, né? Mas a metodologia, por si só, tem mostrado que os próprios presos cuidam dessa segurança. Né? Então, daí que também os índices de fuga são pequenos, né? Principalmente levando em consideração isso. Mas qual preso ir para lá? Né? Eu fui juiz em Lagoa da Prata. Né? Lagoa da Prata é uma cidade centro-oeste mineiro que hoje deve ter 240 presos lá. Né? Tem 2 prisões, tem uma APAC e tem a prisão comum. Nas APACs, eu vou fazer esse exemplo de Lagoa da Prata para tentar contextualizar. Nas APACs, vão apenas presos condenados. Então, os presos provisórios ficam no presídio comum. Então, o preso que vai para a APAC, ele já sabe que condenação tem que cumprir. Né? Nas APACs também, se prefere o preso que vá para o regime fechado, porque nós acreditamos que é preciso todo o trabalho de recuperação dos presos a partir do regime fechado. Qual preso? Bom, desde que ele tenha, no sistema convencional, durante um tempo, digamos, 1 ano,
sem nenhuma falta disciplinar, sem nenhum motivo para desaboná-lo, eles seriam presos que poderiam estar aptos para a APAC, sabe? Isso, anote, é bom para acalmar o presídio comum também, né? E aí perguntam, mas qualquer incentivo, pena... né? Sim, claro, qualquer pena. Eu diria a você, esse é o ideal, que seja de qualquer pena, não é? Seja uma condenação, já mandei preso para a APAC com mais de 70 anos de prisão, e está lá, não é? Cumprindo sua pena, e é bom recuperando, e, aliás, é exemplo para os que chegam, né? E ele mostra, olha, eu sou um condenado de tantos anos e eu estou aqui tentando recuperar, e meu compromisso é com você que está chegando agora, eu quero ajudar. O né? sistema hoje está implantado apenas em Minas Gerais? Não, né? Hoje ele encontra-se também em outras unidades da federação, como no Espírito Santo, agora recente no Paraná, há pouco tempo no Rio Grande do Norte, existem algumas unidades no Maranhão, né? E a gente está querendo agregar, há notícias de unidades no estado de Rondônia, agregar e fazer uma grande discussão aqui, um verdadeiro fórum sobre as APACs nacional, e quem sabe a gente poder ver as experiências que existem, as dificuldades que elas atravessam e as soluções que tenham proposto. A gente pensa que o DMF do CNJ pode servir como instrumento para estudar um pouco mais as APACs e pode servir também como instrumento para que elas possam se expandir para todo o país. Vamos torcer. Luiz Carlos, mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui no CNJ em Ação. É um prazer, obrigado. E nós vamos agora conferir mais uma notícia de destaque do Conselho Nacional de Justiça. O pedido de prazo para implantação de melhorias no sistema carcerário foi feito depois de inspeção do Conselho Nacional de Justiça à Papuda, penitenciária do Distrito Federal. A elaboração de um termo aditivo com um novo cronograma foi tema da reunião com representantes do Conselho Nacional de Justiça e do governo do Distrito Federal. Nós temos celas para 8 presos que estão com 19, 20 presos no regime fechado. No regime semiaberto, encontramos celas também para 8 presos, com até 126 presos. Isso realmente é insustentável. Mas, em comparação com outros estados, a situação é grave no país inteiro, né? E alguns outros estados têm até problemas mais graves que esse. O acordo foi feito em 2011 e o prazo para entrega das melhorias era dezembro de 2014. De acordo com o CNJ, muitos prazos ainda não foram extrapolados, mas não há tempo, por exemplo, para a construção de novos presídios. A partir da reunião, o Conselho fez outros pedidos, como mais vagas e oportunidades de estudo e profissionalização para os presos. Como há uma vontade muito grande dos presos de ter acesso à educação, nós temos um número de aproximadamente 300 presos em sala de aula, e esses presos têm um bom comportamento, e não há nenhum registro durante o período de aulas de qualquer agressão a professor, indisciplina, não há problemas com aqueles presos que estão em sala de aula. Então, essa para nós é algo muito importante, esse tema para nós é muito importante, porque com a educação e a profissionalização nós podemos diminuir a reincidência, e diminuindo a reincidência, diminuir a criminalidade no Distrito Federal. O termo de compromisso ainda prevê a construção de novas penitenciárias no Distrito Federal. O governo terá que erguer até o final do ano 2 módulos com 400 vagas no Centro de Detenção Provisória e outras 400 vagas no Presídio Feminino. O acordo ainda prevê a construção de um módulo dentro do Centro de Progressão Penitenciária, com outras 600 vagas. O governo do Distrito Federal ainda irá enviar um documento ao CNJ com os novos prazos. A partir daí, o órgão irá readequar o termo de compromisso. E o CNJ em Ação termina aqui. Nós temos um encontro marcado no próximo programa. Até lá!